Olá, uma boa noite a você que está nos assistindo. É um prazer muito grande, nesse primeiro dia da semana, começar louvando de louvor. Convido a você a fechar os seus olhos e fazer uma oração. Ali, ora para a gente. Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos, porque neste momento podemos render louvores a Ti. E pedimos que o Senhor esteja conosco, pois sabemos que sonhos. Por isso pedimos o Seu Santo Espírito entre nós. Que o Senhor possa estar também com cada pessoa que está assistindo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Jeremias, no capítulo 18, no versículo 4, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. A música que vamos cantar é a música de número 502 do nosso hinário, Vaso Novo. Ela convida você a entregar-se nas mãos do oleiro e deixar que ele reformule a sua vida, que ele refaça, corrija as imperfeições. Entregue a sua vida nas mãos desse oleiro. Nas mãos do oleiro. refeito nas mãos do
Gálatas 2:20 diz assim: a partir do momento que nos entregamos para o oleiro, a partir do momento que decidimos viver a nova vida com Cristo, aí esse verso ele é magnífico. Ele diz assim, que agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tenha essa certeza, que Cristo vive em você, meu amigo. Não mais eu. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive
Curve a sua fronte. Você, estando em casa ou em algum local que seja possível você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento que vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, muito obrigado pela vida, pela paz, pela saúde e pela liberdade de culto que temos, mesmo de forma restrita, cuidando da nossa saúde, por estarmos nesse local levando a mensagem através da internet às pessoas que estão nos assistindo, tanto nesse momento ou que estarão assistindo nos seus lares em outras oportunidades. Rogamos que, se com a necessidade de cada membro, cada irmão, cada amigo que assiste, mas também participa desse culto, cantando junto com esse grupo louvores ao teu santo nome. Nós pedimos ao Pai que, se com o nosso orador dessa noite, que ele possa ser ungido pelo teu Santo Espírito, que da sua boca saia apenas aquilo que é da tua santa e boa vontade, ó Pai. Nós rogamos que seja com aqueles que estão adoecidos, estão hospitalizados, outros mesmo doentes em casa se recuperando. Pedimos em especial pela Cláudia, que é uma pessoa bastante querida da família, ela é cunhada do meu filho. Pedimos que coloque a sua mão sobre ela, fazendo a tua santa vontade, ó Pai. Obrigado pelos recuperados, mesmo aqueles que perderam entes queridos, que possam ser confortados pela tua voz, pela tua santa palavra, ó Pai. Nós rogamos que seja com a direção da tua igreja, sobre toda a face da terra. Nós pedimos tudo em nome e pelos méritos do nosso Senhor Jesus. Amém, Pai. Tempos atrás já disseram para mim que Deus ouve a oração dos filhos seus, mas nunca vi nada além do que meus pensamentos e planos de morrer. Mas pra que viver, já que vou sofrer? Só há uma solução pra mudar tudo que eu fiz e que errei. Quero sumir e desaparecer. Não quero mais me iludir. Se existe um Deus, não me deixe
Hoje eu sei, Deus esteve sempre ali, mas devido à solidão não pude ver. Ele atendeu a minha oração quando já não tinha forças nem pra crer. Sei que vou sofrer, mas eu tenho alguém. A voz do Senhor rasgou todo o céu e como um raio me atingiu. O Deus que pensei que nunca existiu esteve ao meu lado e ouviu quando eu falei. Sei que vou sofrer, mas eu tenho alguém que me ouviu dizer: não desistir. Amém. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Tudo bem com você? Nesse momento eu quero pedir licença para poder entrar na sua casa, para poder entrar no seu lar aí. É um privilégio muito grande poder estar aqui nessa noite e abrir a palavra de Deus. Você sabia que quando nós abrimos a Bíblia, o Espírito Santo trabalha em nossa mente, trabalha em nossos corações e o nosso caráter, a nossa vida, ela é transformada pelo poder de Deus. Então pegue a sua Bíblia, chame a sua família que está aí com você, porque nós nesse momento vamos estudar a Bíblia, a palavra do Senhor. E quando nós estudamos a Bíblia, ela transforma a nossa vida. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Guilherme, eu sou estudante de teologia lá do NASP de Engenheiro Coelho. E durante uns meses aqui eu estou aqui na Vila das Belezas, e é uma igreja muito acolhedora e eu tenho gostado muito. E nessa noite, uma noite muito especial, a gente vai estudar uma história muito especial da Palavra de Deus. Mas antes eu convido você a fechar os seus olhos para juntos orarmos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque essa pessoa está conectada conosco aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor está aqui na igreja, onde está sendo transmitido esse culto, mas o Senhor está na casa dessa pessoa também. Que o Teu Espírito possa visitar essa casa, entrar nessa casa, entrar na vida dessa pessoa, nessa família e no coração de cada um de nós. Abrimos nosso coração para receber a Tua palavra, que muitas vezes nosso coração se encontra angustiado, muitas vezes nosso coração se encontra sem esperança, encontra desanimado, encontra acabado, triste, angustiado por essa vida, mas que nessa noite ele encontre refúgio na Tua palavra, que nessa noite a Tua palavra invada nosso coração, nos transforme, nos motive a continuar caminhando ao Teu lado, que nessa noite a Tua palavra possa nos abençoar, possa nos encher de esperança e possa transformar a nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, e abrimos o nosso coração para receber a mensagem do céu, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Meu amigo, nós vamos estudar um tema especial nessa noite, um tema maravilhoso. Deixa eu falar um negócio para você. Eu falei no começo o quê? Que eu peço licença para entrar na sua casa, mas não é só eu que quero entrar na sua casa através dessa transmissão. Jesus, nessa noite, Ele quer entrar na sua casa também. E esse é o tema de hoje. Nós vamos estudar a história
de um homem que se chamava Zaqueu. Você conhece a história desse homem, né? Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos. E nessa noite nós vamos ver o caminho percorrido por um homem de dor, um homem que era rodeado de dor e rejeitado pela sua sociedade. Ele era rejeitado pelo seu próprio povo. Essa história é uma história em que se passa em Jericó, onde Zaqueu, o publicano, se encontrava com Jesus. Ele se encontra com Jesus e ali ele recebe a salvação. É isso mesmo. Zaqueu, ele era um publicano e ele era líder de todos os cobradores de impostos. Ou seja, tinha vários cobradores de impostos naquela época e Zaqueu, ele era o líder de todos eles. Então, Zaqueu, ele era um homem muito rico, porque ele não só era cobrador de impostos, mas ele era o líder de todos os cobradores de impostos. Então imagina quanto dinheiro esse homem tinha. Era muito dinheiro. E amigo, a reputação dos publicanos era uma reputação muito ruim. Você sabia disso? A reputação de Zaqueu e dos publicanos era uma reputação ruim. Sabe por quê? Porque muitos deles cobravam impostos acima do que era para cobrar. Muitos eram corruptos. Eu tive que explicar que corrupção para você, eu vou explicar, que é quando você cobra imposto ou age desonestamente. Eu estou explicando porque aqui onde a gente vive, né, a gente não está acostumado com corrupção, né? Então a gente não sabe muito o que é isso, né? Porque a gente não está muito acostumado, mas naquela época tinha corrupção. Eu sei que hoje não tem, no nosso país, no mundo, mas naquela época havia corrupção. E as pessoas, os cobradores de impostos, por serem corruptos, eram pessoas excluídas da sociedade, rejeitadas da sociedade, rejeitadas pelo seu próprio povo. Ou seja, Zaqueu se encontrava nessa situação. Um homem que, embora fosse rico, era um homem rejeitado pela sociedade, pelo seu próprio povo. Outra coisa interessante é o seguinte: a história de Zaqueu, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 19. No Evangelho de Lucas, capítulo 19. E eu convido você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo 19. Abre aí. Vamos estudar aqui a história de Zaqueu. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Lucas 19, a partir do verso 1. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero te falar uma coisa. Se você analisar Lucas 19, a história de Zaqueu, você vai ver que é uma história muito impressionante, é uma história muito linda de como Jesus pode salvar as pessoas. Mas se você analisar o capítulo 18, que é o capítulo anterior, você vai ver que no capítulo anterior nós encontramos outra história, de um homem rico também. Sabe quem era esse homem? Sabe quem era? O jovem rico. Então em Lucas 18 tem a história do jovem rico. E em Lucas 19 a história de Zaqueu. E se você analisar a história do jovem rico, Jesus ele tem um encontro com aquele jovem e ele fala o seguinte: vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí você sabe que o jovem queria falar: Senhor, o que eu tenho que fazer para me salvar? Jesus conversando com ele ali, e de repente Jesus fala isso: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E de repente aquele jovem, ele tinha muita riqueza e ele ficou triste. Quando Jesus diz essas palavras, bate uma tristeza no seu coração, porque ele tinha muito dinheiro. E aí o jovem abaixa a cabeça e vai embora. E é nesse momento que Jesus diz aquela famosa frase: é mais fácil o quê? Um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E essa frase a gente usa até hoje, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, no capítulo seguinte, Jesus salva um rico, chamado Zaqueu. No capítulo anterior, Jesus diz essa frase, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E no capítulo seguinte, o capítulo 19, Jesus ele salva Zaqueu. E Zaqueu era um homem o quê? Rico. O que isso nos mostra? Que o que é impossível para os homens é possível para Deus. E mostra o seguinte, que Deus pode salvar qualquer pessoa. Deus pode salvar o rico, o pobre. Deus pode salvar o branco, o negro, o doutor, o analfabeto. Deus pode salvar qualquer tipo de pessoa. E o capítulo 19, a história de Zaqueu, é a representação, é a prova de que Deus pode salvar qualquer pessoa. Deus pode salvar um rico. E Deus pode salvar você também.
Deus pode salvar qualquer ser humano. E a história de Zaqueu nos mostra isso. Vamos ler? Lucas 19, a partir do verso 1. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Verso 2: Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por conta da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje convém ficar na sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Verso 8: Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Meu irmão, olha o verso 9, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Meu amigo, que história linda a história de Zaqueu. Zaqueu chamou Jesus, Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu recebeu Jesus com alegria, e Jesus disse essa frase: Zaqueu, hoje a salvação entrou aqui nessa casa, hoje a salvação entrou na sua família, hoje a salvação entrou na sua vida. E aquele homem que era rico, que era rejeitado pelo seu povo, foi aceito por Jesus, e Jesus então entra na sua casa. Que história linda, não é mesmo? Quem era Zaqueu? Primeiro ponto dessa mensagem. Zaqueu era um judeu que conhecia a lei de Moisés. Zaqueu, ele conhecia a palavra de Deus. Mas como Zaqueu conhecia a palavra de Deus e ouvia falar de Jesus, e que ele estava por perto, então desesperado, ele é despertado dentro do coração de Zaqueu o desejo de conhecer a Deus. Deus desperta no coração de Zaqueu uma sede pelo Evangelho, uma sede pela palavra, uma sede por Jesus Cristo. Zaqueu, ele tinha muito dinheiro, mas ele tinha um coração vazio. Zaqueu tinha muito status, mas lhe faltava Deus. Zaqueu conhecia muitas pessoas, mas ele não conhecia Jesus. Zaqueu, havia no coração de Zaqueu um vazio interior que nada preenchia. Havia no coração de Zaqueu algo que estava faltando, que ele procurou a vida toda e não conseguiu achar. Estava ali, passando diante de Zaqueu, Jesus Cristo, que era tudo o que ele precisava. Por toda a sua vida, Zaqueu andou sem rumo. Por toda a sua vida, Zaqueu andou sem esperança. Zaqueu tinha tudo, mas lhe faltava algo. Lhe faltava o mais importante. Lhe faltava aquilo que iria dar sentido à sua vida. Lhe faltava aquilo que ia lhe trazer felicidade. Ele tinha um vazio tão grande. Zaqueu, quando deitava a cabeça no travesseiro, ele se sentia triste, angustiado, depressivo, cansado, porque ele sentia a necessidade de Jesus. E se ele conseguisse falar com Jesus, ele poderia, enfim, achar o caminho da salvação. Por isso, Zaqueu não mediu esforços para ver Jesus. Quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar, Zaqueu falou o seguinte: não, eu tenho que encontrar com esse homem pode arrumar minha vida, esse homem pode solucionar meus problemas, esse homem pode entrar no meu coração e transformar minha vida, esse homem é um homem diferente. Mas amigo, entre Zaqueu e Jesus, havia vários obstáculos. Primeiro, a multidão. Entre Zaqueu e Jesus havia uma multidão. Sempre que Jesus pregava, sempre que Jesus fazia milagres, uma multidão o seguia. Você acha que uma multidão de quantas pessoas? 100? 200? Mais de 15 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas seguiam Jesus. Então, toda vez que Jesus andava por algum lugar, Jesus era sempre rodeado de pessoas. E Jesus tinha uma multidão ao seu redor. Mais de 15, 20 mil pessoas estavam ao redor de Jesus. E esse número de pessoas aumentou depois que Jesus curou o cego Bartimeu. Então era muita gente. Zaqueu tinha esse problema.
A multidão estava à sua frente. As pessoas estavam ali. Era muita gente. Você já viu quando um artista chega em um lugar? Todos os fãs chegam perto, invadem ali, e você, às vezes, e a pessoa não consegue falar com o artista. O fã não consegue ver, muitas vezes, porque é muita gente ali ao lado. E imagina com Jesus. Muitos seguidores, muitas pessoas. E Zaqueu tinha um problema. Era uma multidão muito grande. Segundo problema de Zaqueu, outra barreira que Zaqueu tinha era o seu tamanho. Além de ter muita gente ali, Zaqueu era pequeno. Então seria muito mais difícil ele se encontrar com Jesus. E outro obstáculo que Zaqueu encontrou, a crítica das pessoas. As pessoas criticaram Zaqueu e murmuravam, dizendo que ele não poderia se encontrar com Jesus, porque ele era indigno, ele era pecador, ele era corrupto. E então as pessoas estavam julgando Zaqueu, dizendo que ele não era digno de se encontrar com Jesus. Quem é você? Você mesmo que está me assistindo. Quem é você nessa noite? Quem é você? Jesus, nessa noite, Ele está passando pela igreja da Vila das Belezas. Jesus, nessa noite, Ele está passando pela sua casa. Jesus, nessa noite, Ele está passando pela sua rua. Jesus, nessa noite, Ele está entrando no seu condomínio, mas Ele quer entrar na sua casa. Quem é você nessa noite? Quem é você? Talvez assim como Zaqueu, você tem vivido uma vida sem propósito. Talvez assim como Zaqueu, você está sem esperança. Talvez você se sente rejeitado pelas pessoas. E muitas vezes rejeitado pelo seu próprio povo, pela sua própria família. Talvez você se sinta como Zaqueu por conta dos seus muitos pecados. Mas Jesus, nessa noite, passa por aqui para te encontrar. Jesus, nesse momento, passa aí onde você está para encontrar você. Vamos ver agora o encontro especial entre o pecador e o Salvador, entre o Criador e a criatura, entre Zaqueu e Jesus Cristo. Zaqueu se esforça para ver Jesus. Zaqueu tinha multidão, tinha crítica das pessoas, tinha várias barreiras, mas Zaqueu não quis saber, Zaqueu foi atrás, correu e fez de tudo para ver Jesus. E eu quero tirar uma lição disso. Jesus nos vê e nos conhece, mesmo em meio à multidão. Zaqueu sobe numa árvore e Jesus olha, Jesus chama Zaqueu pelo seu nome. Isso mostra que Jesus nos conhece, mesmo que tenha milhões de pessoas ao seu redor. Jesus nos conhece mesmo na multidão. E Jesus chama Zaqueu pelo seu nome, mostrando que Jesus conhecia aquele homem. E Jesus, Ele conhece você também. Jesus, nessa noite, Ele te chama pelo seu nome. Ele chama você pelo seu nome. Ele diz o seguinte: Lucas, Fernanda, Marcos, Miguel, Patrícia, Jesus está chamando você pelo seu nome, meu irmão. Que bênção, hein? Outro ponto: não importa o que os outros pensam sobre você, mas o que importa é que Jesus te ama e Ele quer te encontrar. O trabalho de Zaqueu era deplorável, afligido pelo seu próprio povo. Por isso Zaqueu era um homem rejeitado. Mas Cristo, Ele não vai até Zaqueu com palavras de rejeição. Jesus vai até aquele homem com palavras de ânimo, de conforto. Jesus vai até aquele homem para abraçar, para dar conforto. E nessa noite Jesus vai até você, não para julgar você, não para te condenar pelos seus pecados, mas Jesus vai ao seu encontro para te abraçar, para te amar, para te confortar, para te perdoar e para fazer de você um filho e uma filha de Deus. Diz um amém, meu irmão. Diz um amém aí, meu amigo. Jesus vai ao nosso encontro. Quando o encontramos com Jesus, até aquilo que usávamos para o mal passa a ser usado para o bem. Sabia disso? Por exemplo, o Zaqueu. Todo aquele dinheiro que ele tinha foi fruto de desonestidade, corrupção, de orgulho, egoísmo, ganância. Mas quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, aquilo que ele usava para o seu mal, para a sua destruição, passa a ser usado para o bem, para o amor e para a compaixão para com os pobres. O dinheiro que Zaqueu usava para o seu orgulho, para a sua vaidade e para a sua ganância, passa a ser usado para ajudar o próximo, para ajudar os pobres, e é empregado para o reino de Deus. Ou seja, até aquilo que nós usamos para o mal, quando nós nos encontramos com Jesus, nós passamos a usar para o bem.
Uma pessoa que cantava em outros lugares aí, não cantava para Deus, quando ela conhece Jesus, ela usa aquilo que ela fazia para o mal, para louvar o nome do Senhor. Que bênção, né? Que maravilha. Deus nos transforma, e aquilo que era usado para o mal, Deus nos ajuda e passa a ser usado para o bem, assim como Ele fez com Zaqueu. Terceira coisa aqui, eu queria destacar e tirar 2 lições da árvore. Como assim da árvore, Lucas? O que tem a ver a árvore aqui é Zaqueu e Jesus. Não, a árvore tem muito a ver, sim. Vamos aprender 2 lições dessa árvore aqui. Lição número 1. Zaqueu só viu Jesus, por quê? Porque subiu na árvore. Ou seja, a árvore foi o instrumento para Zaqueu se encontrar com Jesus. Eu e você devemos ser igual àquela árvore, ser instrumentos para fazer com que as pessoas vejam Jesus. Assim como aquela árvore foi um instrumento para fazer com que Zaqueu visse Jesus, se encontrasse com Jesus, eu e você devemos ser instrumentos para fazer com que as pessoas vejam a Deus, vejam Jesus Cristo. Você quer ser um instrumento para fazer com que as pessoas vejam a Deus? Sim? Sim ou não? Amém. Deus seja louvado. Segunda lição que a gente aprende dessa árvore. Aquela árvore, ela estava ali antes de Zaqueu passar. Sim ou não? Sim. Aquela árvore estava ali antes de Jesus passar por ali. Aquela árvore estava ali no dia anterior do anterior, estava ali há muito tempo. Um dia, alguém passou por ali e plantou aquela árvore. E mal sabia aquela pessoa que aquela árvore que ela estava plantando, anos mais tarde, iria ser usada para que um homem conhecesse Jesus Cristo. E mal sabia aquele homem que aquela árvore que ele estava plantando, anos mais tarde ia ser usada para que Zaqueu conhecesse Jesus, e a história daquele homem servisse para mim e para a sua vida nessa noite. Mal ele sabia. O que isso nos mostra? Qual era o problema de Zaqueu? Sua altura. Ele não conseguia ver, enxergar Jesus, mas a árvore estava ali, e a árvore foi a solução para o problema de Zaqueu, porque ele subiu na árvore e viu Jesus. O que a gente tira de lição? Deus, olha aqui para mim, Deus tem a solução para os seus problemas, antes mesmo que eles existam. O problema de Zaqueu ali era a altura. Antes daquilo ser um problema, Deus já tinha usado alguém, aquela árvore já estava ali, a solução para o problema de Zaqueu já estava ali, porque a árvore já estava plantada, antes mesmo dele passar por ali, porque Deus tinha a solução para o problema de Zaqueu, antes mesmo dele existir, e Deus tem a solução para o seu problema, meu irmão, Deus tem a solução para a sua luta, para o seu problema, para a sua dificuldade, minha amiga, antes mesmo delas existirem, porque para cada problema que você tem, Deus tem 1001 maneiras para resolver. E Deus tem 1001 soluções para resolver todos os seus problemas. Que maravilha, né? Que bênção. Deus tem solução para os nossos problemas, antes mesmo deles existirem. Jesus entra na casa de Zaqueu. Eu quero ler aqui de novo, o verso 5 a 7. De Lucas 19. Lucas 19, a partir do verso 7 em diante. De novo, todos que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu te dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Que verso maravilhoso, que verso tremendo. E se você analisar o verso 5 ao verso 7, a Bíblia diz assim, que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria.
Perceba o seguinte, que quando Jesus viu Zaqueu, Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome, porque Jesus o conhecia, e Jesus fala uma frase impactante. Jesus, ele diz assim: Zaqueu, desça depressa, porque eu quero ficar em sua casa. Isso mostra o quê? Porque Jesus falou desça depressa? Porque Jesus tem pressa de estar com aqueles que anseiam pela sua presença. Jesus tem pressa de estar com você, Jesus tem pressa de entrar na sua casa, Jesus tem pressa de te receber, Jesus tem pressa de te aceitar, Jesus tem pressa de te abraçar, e Jesus, nessa noite, Ele tem pressa de salvar a tua vida. Por isso Jesus disse para Zaqueu: desça depressa, Zaqueu, você perdeu tanto tempo da sua vida, você perdeu tanto tempo fazendo coisa errada, desce depressa, porque eu vou te salvar. E nessa noite Jesus fala para você também, você que passou uma vida inteira longe de Deus, Jesus fala para você que passou a vida inteira numa hipocrisia religiosa, Jesus fala para o seu coração: vem depressa, porque eu quero te encontrar. E a Bíblia diz, sabe o quê? Sabe o que Zaqueu fez? A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, desceu rapidamente, desceu correndo para encontrar com Jesus. E Zaqueu foi e levou Jesus até a sua casa. E a Bíblia diz que ele fez isso com muita alegria. Não espere. Não espere o amanhã. Não espere você ficar mais velho. Desça depressa, vá correndo se encontrar com Jesus. E leve Jesus para a sua casa, para o seu coração, assim como Zaqueu, com muita alegria. Como você tem recebido Jesus? Jesus já entrou na sua casa? Ele já entrou na tua vida? O que mudou quando Jesus mudou na sua vida? Quando Ele entrou na sua vida? Tem gente que diz assim: não, Jesus me salvou. Mas essa pessoa continua vivendo da mesma maneira que sempre viveu. E eu te pergunto, mas se Jesus te salvou e você continua do mesmo jeito, Ele te salvou do quê? Quando Jesus nos salva, Ele nos transforma. Quando Jesus nos salva, Ele molda nosso coração, interiormente e exteriormente, e nós passamos a ser novas criaturas. É isso que aconteceu com Zaqueu. Ele foi transformado pelo Senhor. Como está a sua casa? Você é um Zaqueu também? Talvez você é um Zaqueu, e você se encontra na mesma situação dele. Um Zaqueu é alguém que sabe que está tudo errado e perdido na sua casa, e que precisa ir em busca de Jesus, e trazê-lo para dentro da sua casa. Como anda a situação da sua casa? Como anda, hein? Como anda a situação da sua vida? Como anda a situação da sua família? Como está a sua casa? Como você tem recebido Jesus? Com alegria? Feliz, alegre, com um sorriso no rosto? O que você tem trazido para a sua casa para receber Jesus? Talvez eu estou falando para você, mãe, pai, que o que você tem levado para a sua casa? Droga, bebida, o que você tem deixado entrar na tua casa? Pornografia? É assim que você tem recebido Jesus na sua casa? É assim que você tem aberto o seu coração para receber Jesus? O que você tem colocado para os seus filhos verem na televisão? Como está a sua casa para receber Jesus? Arrume sua casa para receber Jesus. Mas se a sua casa estiver desarrumada, não tem problema. Leve Jesus do mesmo jeito. Porque a casa de Zaqueu estava desarrumada, a casa de Zaqueu estava perdida. E quando Jesus entra numa casa desarrumada, quando Jesus entra numa casa perdida, Ele arruma aquela casa, Ele põe tudo no lugar, e Ele transforma aquela casa, Ele transforma aquela família. Muitas vezes, nossa casa está perdida, não é? E eu falo isso para você, mãe, que tanto ora para o seu filho voltar para os caminhos de Deus. Para você, pai, que tanto ora para o seu filho voltar para a igreja. Continue orando, continue fazendo a sua parte, continue fazendo o seu culto familiar, continue orando com a sua família, continue buscando a Deus, porque Jesus quer entrar na sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Ele diz o seguinte: Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa. E essas mesmas palavras, e eu quero concluir minha mensagem dizendo o seguinte: essas mesmas palavras que Jesus disse para Zaqueu, Jesus, Ele quer falar para você nessa noite. As mesmas palavras que Jesus disse para aquele homem, Jesus quer dizer para você. A mesma coisa que Jesus fez na vida daquele homem, Jesus pode fazer na sua vida também.
O que Jesus fez na vida de Zaqueu, Jesus pode fazer no seu coração. Não importa se sua casa está bagunçada. Você pode falar assim: Lucas, mas você não conhece minha casa. Eu tento e não consigo. Eu tento e estou quase desistindo. Minha casa está uma bagunça. Minha família está perdida. Minha família está desestruturada. Minha família está sem esperança. Tem vício na minha casa, tem pornografia, tem droga, tem bebida, tem tudo de errado. Lucas, eu tento tanto fazer com que minha casa seja uma casa que sirva ao Senhor. Eu tento tanto fazer com que minha casa seja uma casa próspera, seja uma casa de oração, mas minha família não colabora. Minha casa está uma bagunça. Jesus, nessa noite, Ele quer entrar na tua casa. E quando Jesus entra, meu irmão, Jesus transforma tudo. Por isso eu não sei se a sua casa tem discussão. Talvez a sua casa tem briga. Talvez a sua casa tem bagunça, desilusões. Talvez a sua casa tem traição, ódio, rancor. Mas eu sei que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Ele transformou tudo. E eu sei de uma coisa: quando Jesus entrar na sua casa, Jesus vai transformar tudo. Não importa se tem traição, se tem briga, se tem ódio. Quando Jesus entra, Ele transforma. Assim como Jesus fez com Zaqueu, Jesus vai fazer com você nessa noite. Zaqueu passou a vida toda tentando encontrar felicidade, e ele nunca encontrou. Zaqueu passou a vida toda tentando buscar completude. Zaqueu passou uma vida inteira com vazio no coração. Zaqueu passou uma vida inteira com o coração quebrado, com o coração longe de Deus. Tinha tudo, tinha fama, status, dinheiro, mas Zaqueu, no fundo do seu coração, ele sabia uma coisa: ele sabia que ele estava perdido. Meu irmão, olha aqui nos meus olhos, olha aqui para mim. Eu estou falando para você que assim como Zaqueu, também não é feliz. Você vai à igreja, serve a Deus, procura estudar a Bíblia, procura fazer as coisas certas, mas no fundo do seu coração você sente um vazio. Talvez você está vivendo uma vida de hipocrisia. Talvez você está vivendo uma vida dupla. Talvez você que está me assistindo está vivendo uma vida na igreja e outra lá fora. Talvez você está aqui na igreja, mas você nunca abriu o coração para Jesus. E eu quero fazer um apelo para 2 grupos de pessoas aqui. Para você que está na igreja, para você que serve a Deus, mas no seu coração nunca nasceu de novo, no seu coração nunca aceitou Jesus, no seu coração nunca teve um encontro com Jesus igual Zaqueu teve. E outro grupo de pessoas é aqueles que estão aí fazendo coisas erradas. Talvez você seja uma delas, que está bebendo, usando droga, viciado em pornografia, adulterando, traindo, mentindo, roubando, sendo infiel, afastado da igreja de Deus. Tanto você quanto os outros que estão na igreja também, eu quero dizer uma coisa para esses 2 grupos de pessoas: você só vai ser feliz quando você se encontrar com Jesus. Zaqueu só foi completo, só foi feliz, só encontrou a felicidade que ele tanto buscou quando aquele homem viu Jesus e teve um encontro real, pessoal com Jesus. Não basta conhecer a igreja, tem que conhecer o dono da igreja. Não basta conhecer o ministério da música, tem que conhecer o dono da música. Não basta conhecer a Bíblia, tem que conhecer o dono da Bíblia. Isso é conversão, isso é felicidade, isso é encontro com Jesus. E
e é o que você precisa ter. Você busca completude e felicidade em diversas coisas, no status, na fama, na riqueza, na intelectualidade, mas você não vai encontrar. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, se você não tem Deus, você não tem nada. Você pode ser famoso ou desconhecido, se você não tem Deus, você não tem nada. Você pode ser analfabeto, você pode ser doutor, se você não tem Deus, você não tem nada. Porque essa completude, esse vazio que você tanto tem, essa felicidade que você tanto busca, está em uma pessoa, está em Jesus, e Jesus está passando aqui, assim como Jesus passou pela cidade de Zaqueu. Jesus hoje passa aqui na sua casa, passa na sua rua, Ele quer te encontrar. Jesus está passando aqui, e Ele quer te encontrar. Eu costumo dizer que o peixe foi feito para nadar, não foi? Tira o peixe da água, dá para ele dinheiro, fama e tudo o que ele quiser. O que vai acontecer com esse peixe? Vai morrer, porque ele está longe da água, da fonte da vida. O peixe só tem vida na água, e você só tem vida em Deus. Você só se sente completo em Jesus. Assim como o peixe só tem vida na água, você só tem vida ao lado de Deus. Sem Deus, você se sente assim, vazio, infeliz, incompleto, sem propósito, só existindo. Vida, felicidade e completude, você só vai ter quando se encontrar com Jesus. Hoje, tenha um encontro com o Senhor. Jesus passa por aqui, assim como Zaqueu fez. Vá depressa ao encontro de Jesus. Vá depressa, mas vá com os braços abertos para abraçar o Senhor. Vá com os braços abertos para dar um abraço em Jesus. Eu tenho certeza que Ele não vai te julgar. Ele não vai te jogar pedras. Ele vai te abraçar, como filho e como filha de Deus. Tenha um encontro com Jesus, e assim como Zaqueu, leve Jesus para sua casa. Assim, você e a sua casa serão pessoas felizes, completas e servos do Senhor. Você hoje aceita ter um encontro com Jesus? Sim? Sim? Então levanta a mão aí, deixa eu ver. Levanta, você que está na sua casa, levanta também. Levanta, meu irmão, não tem vergonha não, levanta a mão. Você quer se encontrar com Jesus? Você quer levar Jesus para conhecer a sua casa, para que Ele entre na sua casa, no seu coração e na sua família? Sim? Levanta aí, deixa eu ver. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos ouvir uma música agora. Essa música vai continuar o meu sermão, fazendo um convite ao seu coração. Abra o seu coração, deixe Jesus entrar na sua casa, na sua vida e no seu coração, e em nome dEle, eu te garanto que Ele vai te transformar. As cores não posso contar, pois nunca terão fim. Eu sei de um lugar onde as notas não têm valor, pois a pauta não pode conter o mais puro louvor.
vai raiar. O pecado a me embalar, não me deixa acordar. O dia chegou, não quero mais esperar. Lá no céu com Jesus quero andar, cantando amor. E eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração? Com Cristo firme e fiel, ou ilhado entre o sim e o não. Hoje mais do que tudo preciso me entregar a ti. Hoje mais do que tudo preciso viver pra servir a ti, pois logo irá chegar aquele que me fez melhor, e nada vai nos separar, nem mesmo meu interior. Amém. 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 Que hino bonito, não é mesmo? Ele falou tudo o que a gente precisava ouvir nessa noite. Jesus te ama. E olha o que ele te diz. Apocalipse 3:20 diz assim: Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Jesus entra na casa de pecadores? Claro que sim. Ele morreu pelos pecadores. Por isso, hoje, Jesus entra na sua casa. Abra a porta. Deixe ele entrar na sua casa. Mas abra também a porta do seu coração. E deixe Jesus entrar na sua vida. E eu te garanto que você vai ser salvo para o reino dos céus. Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa noite rica, abençoada. Tua palavra, mais uma vez, alimentou o nosso coração, alimentou a nossa vida espiritual e nos trouxe para mais perto do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque, embora muitas vezes andamos desanimados, tristes, abatidos, cansados, sem vontade de continuar, de prosseguir, com os pés sangrando, doendo, porque a caminhada é difícil, nós recebemos alento e conforto da Tua palavra, e nas Tuas promessas recebemos a esperança de que tudo isso vai acabar, e de que temos conforto, felicidade e segurança em Jesus Cristo. Essa pessoa, essa família, esse casal que ora nesse momento comigo, precisa te encontrar. Eles precisam abrir o coração, abrir sua casa, ir ao encontro de Jesus e, com muita alegria no coração, receber o Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, as ilusões do mundo, os vícios, as dificuldades, a pornografia, as brigas, o ódio, muitas vezes isso cega a nossa mente. As maravilhas do mundo cegam o nosso coração, a nossa mente, de olhar para Jesus e de olhar para as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós.
Mas, Senhor, que o nosso foco venha estar no céu, na salvação e na Tua palavra. E que nessa noite, assim como o Senhor salvou a vida de Zaqueu, assim como o Senhor entrou e salvou a família daquele homem, que o Senhor entre na casa de cada um de nós. Que o Senhor entre na casa dessa família, desse casal, desse jovem, dessa senhora, desse senhor. Entre no coração deles, na casa deles. E que a casa dessa pessoa seja uma casa de bênçãos para a honra e glória do Teu nome. Nesse momento, eu a entrego nas Tuas mãos, Senhor. Entrego também a minha vida ao Senhor, tendo a certeza de que essa é a melhor escolha que fizemos e de que nossa oração está sendo ouvida, porque ela vai assinada no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, que Deus te abençoe.